chegando na live agora, seja muito bem-vindo, bom dia. Já estamos ao vivo, pode convidar a galera, compartilhar nos grupos. E hoje o programa é diferente com o Jefferson, viu? Tamo juntão, começando já o programa Falando a Família. Bom dia. Bom dia, são 11 horas e 1 minuto da Rádio Subai AM. Você está acompanhando a partir de agora o programa Falando a Família. Já compartilha aí para os teus amigos nos grupos de WhatsApp. Já compartilha aí também naquela roda de conversa que começou o programa, que abençoa você e a sua família. E além disso, te mantém informado. Hoje o vereador Valdemir Santos não estará presente, porém ele mandou uma pessoa que vai corresponder à altura e trazer uma palavra de Deus para você, para sua família, para abençoar a tua semana. Bom dia, Jefferson. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Alan. Bom dia a todos os ouvintes aí ligadinho no programa Falando da Família. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, podendo falar da palavra, podendo também discutir sobre diversos assuntos que são de utilidade pública, né? Então vamos aí nesta manhã maravilhosa, compartilhando esses momentos tops aí com vocês que estão ligadinhos. E como bem falou Alan, começa a divulgar. Divulga aí, chama a galera, chama todo mundo para poder ouvir e participar, porque hoje Deus ele tem uma palavra maravilhosa destinada ao teu coração. Vamos começar o programa como sempre começamos, Jefferson. Vamos colocar um louvor para clamar a presença do Senhor, entronizar a presença do Altíssimo em nosso ambiente e Ele trazer aquela palavra que você precisa através do pastor Jefferson. Vamos lá? Bigodinho, estou à sua disposição, meu irmão. São 11 horas e 2 minutos na Rádio Subai AM e esse é o programa Falando a Família. Momento da palavra, com o pastor Valdemir Santos, o amigo da família. Glória a Deus, glória a Deus. Como disse muito bem, né? Foi falado, cantado, ministrado por essa canção. Temer por quê, né? Se o Senhor está conosco, não temos o que temer. Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele que provê todas as coisas sobre nossas vidas. E nós temos somente que descansar no Senhor. Enquanto descansamos, Deus continua trabalhando. Às vezes a gente tem a percepção de que algo, que nada está acontecendo, né? Mas mesmo tendo essa percepção, isso não invalida o poder da ação de Deus. Deus continua agindo, Deus continua operando. E a gente se pergunta, onde é que está Deus no meio do caos que está ao nosso redor? Onde está Deus no meio de tudo aquilo que a gente passa? Aí, você que está passando por algum momento difícil, eu quero te responder a pergunta, né, que ecoa nos nossos corações, nas nossas mentes. Onde está Deus quando passamos pelo processo complicado da vida, né? Deus está no seu alto e sublime trono. Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve, né? Ele não nos perde de vista. Nós não escapamos das mãos dele. Então, o mesmo Deus que operava no passado, opera no presente, continuará fazendo proezas nas nossas vidas. Então, você que está escutando aí agora, ouviu esse louvor, creia nisso. Deus que provê, é o Deus que vai abrir as portas para a sua vida, é o Deus que vai entrar em providência naquilo que você tem pedido. Queridos, eu queria nesse momento compartilhar uma palavra vinda do coração de Deus, que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, do versículo 9 e 10. Eu queria ler, vamos alternar um pouquinho, voltar um pouquinho, vamos pegar do versículo 8, versículo 9, versículo 10. Você que tem a possibilidade pode, né, abrir a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, abra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Esse texto aqui, ele revela uma riqueza muito grande, ele revela uma palavra bem poderosa e que com certeza vai mexer com o teu coração e você vai se identificar nesse local, nesse lugar, né, que a palavra nos direciona. O texto da palavra em 1 Crônicas, no capítulo 4, ele vai falar do dado momento em que o cronista ele começa a falar da genealogia, né? Para quem gosta, né, e compartilha, para quem tem aquele costume de ler a Bíblia, vai entender que a genealogia é aquele roteiro que vem falando das gerações, né? Fulano que gerou fulano e que gerou fulano. Então, marca o início, né, a descendência da tribo de Judá, aqui, nesse texto.
E a palavra do Senhor começa a falar, falando da descendência de Judá, ele vai destacar algumas pessoas importantes. No texto, no versículo 8, diz assim: E Cós gerou Anubi, e a Zobeba, e as filhas e as famílias de Arael, filho de Arnum. E foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos, do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Portanto, com dores dei à luz. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos, os meus caminhos ampliares, e se a tua mão for comigo, e fizer com que o mal não me aflija, então Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Perceba aqui que nesse texto existem alguns personagens e esconde algo, um tesouro bem, um tesouro maravilhoso, por assim dizer, né? A Bíblia fala nos versículos anteriores de alguns homens e da sua forma de gerar. Fulano gerou fulano. Mas no versículo 9, o cronista, ele dá uma pausa, ele conta uma história. Ao invés dele dizer, e fulano gerou Jabes, ele para e diz, e Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. E a sua mãe colocou seu nome Jabes, dizendo, porque com dores eu dei à luz. Nesse contexto aqui, apenas nesse versículo 9, a gente vê uma história rica, e onde conta ali toda o momento que Jabes viveu, da sua infância à sua vida adulta. Mas pastor, como é que isso acontece? A Bíblia diz que Jabes, ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, mas a sua mãe colocou seu nome Jabes porque ele foi gerado com dor. Ou seja, a mãe colocou seu nome dor. O significado do nome Jabes era sofrimento, era dor. Em outras palavras, aquela mulher estava dizendo, você quase me matou na hora do parto. A gente percebe aí um fundo que ela transfere toda a dor, toda a frustração, toda a dor que ela viveu para aquela criança. Nesse texto você não vai ver a mãe ou o autor trazendo referência ao pai de Jabes. Fala que a mãe de Jabes deu o seu nome dor, e que ele foi gerado e ele veio ao mundo através do sofrimento. E aqui eu abro um parênteses para dizer que, nesse momento, Jabes ele recebeu toda a carga emocional daquela mulher. Jabes recebeu toda a carga de dor daquela mulher. Se a gente for parar para perguntar, e como a gente está vivendo o mês da mulher, né, Alan? Muitas mulheres que deram à luz, se você parar para perguntar, você queria parir novamente? Ela vai dizer, não vou querer, não, né? Porque é uma transformação no corpo que ela passa, né? E não só isso, mas não só uma transformação no corpo, mas uma transformação emocional também. E nesse processo, quando esse texto ele não fala, do momento em que não cita o pai de Jabes, abre um parêntese e passa um fragmento de que havia uma desconstrução, um lar disfuncional. Jabes foi gerado e nasceu em meio a um lar disfuncional. A prova disso é que o pai dele não é citado e que a mãe, ao dar a luz a ele, amaldiçoa ele. Fala, seu nome será dor e sofrimento. Jabes ele estava destinado a não dar certo. Jabes nasceu para dar errado. Sabe quando alguém ele percebe, ele não pede para vir ao mundo, mas quando ele nasce, ele vive sem entender o porquê ele não é amado, porque ele não é acolhido. E nesse processo desse acolhimento, que ele percebe que há um distanciamento, né? Ele busca incessantemente o amor dessa mãe, mas ele percebe que essa mãe não passa esse amor para ele. Ele chama o nome dele dor. E aí imagina ele crescendo, ouvindo, tá vendo aquele menino ali? O nome dele é Jabes, quase matou a mãe dele. O nome dele é dor. E Jabes ele cresceu nesse contexto, nesse lar disfuncional. Mas aí algo que muda toda uma história. Jabes, ele no versículo 9 diz que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E eu fui buscar o significado da palavra ilustre. O significado da palavra ilustre significa ser luz, brilhar. É possível brilhar, é possível ser luz no lugar da rejeição. É possível brilhar no lugar onde você não é quisto, onde você não é amado. E Jabes, vivendo um contexto de rejeição na sua infância,
ele decidiu brilhar. Aquele que estava escrito, aquele que estava destinado a dar errado, decidiu dar certo. No versículo 9 diz assim: e Jabe foi o mais ilustre, mas mesmo com toda a sua capacidade de mudar o seu destino, o seu poder de decisão que alterou aquilo que estava fadado a ele, porque a mãe lançou sobre ele uma maldição. Seu nome vai ser Jabes, porque você é o causador de dor. Por onde você vai, você leva a dor. Mas Jabe decidiu transformar o seu destino através de uma atitude. E no versículo 10, expressa aqui qual foi o caminho que Jabes seguiu para mudar aquilo que estava fadado para ele. Ele diz: olha, eu não vou ser essa maldição. Eu não vou ser esse homem que referencia a dor aonde passa. Eu decido ser ilustre. Ser bênçãos, brilhar, vencer na vida não é um presente, é uma decisão. Você pode decidir ser bênção independente do contexto de maldição que está à sua volta. Você pode decidir vencer, brilhar, mesmo em um ambiente onde todos te rejeitam. Perceba que, por maiores que sejam as dificuldades, né? E no texto ele é bem claro dizer que Jabes ali, ele não teve a ajuda de ninguém, o suporte de ninguém, ele não tinha uma rede de apoio. E o lugar de suporte, a rede de apoio, ele encontrou em um único que poderia fazer algo por ele. E ele transformou a sua vida através de uma oração. No versículo 10 você vai ver dizendo: e Jabes orou ao Senhor. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora que a oração, ela muda decretos. A oração, ela muda decretos de palavras lançados. A oração quebra a maldição, a oração abre as portas, a oração desata nós, a oração quebra cadeias, a oração gera cura na alma, a oração abre as portas. E Jabes, mesmo vivendo em um contexto de rejeição, ele entendeu que a única forma dele transformar aquele cenário era através do único que tinha poder para mudar aquela situação. E esse é Deus. Jabes orou ao Senhor. Jabes, primeiramente, ele começa a falar com Deus da sua necessidade. Ele fala: Senhor, me abençoa muitíssimo. Senhor, abre os meus caminhos. Senhor, que a tua mão esteja comigo. E Senhor, livra-me do mal. E perceba que são 4 pedidos que Jabes faz ao Senhor e que determina o lugar para onde ele vai. Existem 3 palavras, existem 3 perguntas que a vida, e aqui eu quero abrir um parênteses aqui para falar para você que está me ouvindo. Eu costumo falar muito isso no consultório, né? Para quem não sabe, eu sou psicólogo e psicopatologista também. Atuo como coordenador do CAPS, né? Do Oscar Max. E nós atendemos pacientes com transtornos severos e persistentes. E dentro desse processo emocional, essa carga emocional que desencadeia vários adoecimentos, a base para um adoecimento mental, para uma construção de uma personalidade de uma pessoa que vive em uma dependência emocional é a família. Jabes tinha tudo para ser aquilo que a mãe falou quando ele pariu, ela deu a luz para ele. Você é dor. Talvez você já ouviu de alguém que devia amar você, que você não ia ser feliz. Talvez você ouviu de alguém que você é a causa do sofrimento, né? Mas eu quero dizer para você que assim como Jabes não pediu para nascer, mas recebeu aquela carga emocional em meio a uma família disfuncional, e talvez você que também cresceu em um lar disfuncional e não consegue entender o porquê não é amado, não consegue entender o porquê você não recebe esse acolhimento, eu quero dizer para você que você pode fazer como Jabes fez. Jabes fez uma oração e ele decidiu ser ilustre, decidiu brilhar no lugar da dor. Você também pode brilhar no lugar da dor. Você também pode decidir ir na contramão daquilo que foi direcionado para você. E esses 4 pedidos aqui, para sermos bem objetivos, foi o que mudou a vida de Jabes. Ele disse: Senhor, me abençoa muitíssimo. Jabes, ele não pediu pouco, ele foi ousado, ele pediu: se o Senhor for me abençoa muito, agora muitíssimo, né? Ele pede ao Senhor que o abençoe. E depois, no segundo pedido, ele fala:
abre os meus caminhos. E no terceiro pedido ele diz que a tua mão esteja comigo. E no quarto pedido ele diz que o Senhor me livre do mal e que o mal não me aflija. Essas são as 4 colunas que sustentam a vida de todo homem, toda mulher que quer prosperar nesse lugar, nessa terra, neste mundo. Principalmente, a única forma de você prosperar na presença de Deus é vivendo essas 4 fases da vida, é tendo esses 4 pedidos, essas 4 bênçãos derramadas sobre a sua vida. A bênção da prosperidade, a bênção que abre portas, que abre caminhos, a mão do Senhor e o livramento do Senhor. Quando Jabes diz a me abençoa muitíssimo, ele sabe que Deus é o único que reverte, que quebra cadeias e que reverte cenários e que reverte decretos. Ele sabia que a bênção de Deus era maior do que o decreto de derrota que foi lançado sobre a vida dele. Tem pessoas que buscam apenas a bênção e esquece que o poder está no abençoador, né? Se a gente pode sentar à mesa e comer o banquete, por que vamos nos conformar com as migalhas que sobejam da mesa? Jabes falou, me abençoa, Senhor, muitíssimo. Porque eu sei que se o Senhor me abençoar, toda a maldição que foi liberada sobre mim será convertida em bênção. Depois ele fala, abre os meus caminhos. Ele está dizendo que quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Está lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 3. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O Senhor vai te abençoar muitíssimo. Ainda este ano, o ano só está começando agora. O Senhor vai abrir os teus caminhos. E a terceira bênção, a terceira palavra, o terceiro pedido que Jabes faz é que a tua mão seja comigo. Perceba que você só está aqui hoje porque a mão do Senhor foi com você. Se a gente fosse perguntar para algumas pessoas, né, que têm uma memória afetiva, né, alguns adultos falam assim, o que você lembra de quando da sua infância? Alguns vão lembrar do tapa da mesa que o pai dava, da surra que levou. Tem gente que lembra do soro ali pendurado, né? Que tinha criança que vivia mais no hospital do que em casa, né? E aí alguém falou assim, esse menino não vai viver não, essa menina não vai viver não, é muito doentinha, olha para isso, não vai vingar. Mas a mão do Senhor estava lá. E olha você aí. Aí a gente para lembrar do carro que virou, que capotou. E quando alguém olhou para o carro que deu perda total, falou assim, era para você ter morrido, mas a mão do Senhor estava lá. Do acidente de moto que você teve e que a mão do Senhor estava lá. Do assalto da pessoa que apontou a arma para você, que disparou e a bala não saiu, porque a mão do Senhor estava lá. Aleluia. Da mãe que estava dando a luz, teve eclâmpsia, não morreu, porque a mão do Senhor estava lá. Se você está aqui, é porque a mão do Senhor tem te sustentado até aqui. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, muito importante. Se a mão de Deus não for contigo, nem vá. Porque se só está dando certo até agora, é porque a mão do Senhor está sobre a tua vida. Tem muita gente que se a mão do Senhor sair, acabou. Porque é um milagre. A pessoa é o milagre, é o sumo do milagre. A mão do Senhor é a causa de você estar de pé. E Jabes, tendo essa consciência, ele falou, que a tua mão seja comigo. Livra-me do mal. Perceba que existem livramentos que você vê e aqueles que você não vê. E há uma palavra profética no Salmo 91 que diz que o Senhor guardará, que o mal não te sucederá e a praga não chegará à tua casa. Que o Senhor te colocará em lugares altos, aonde os inimigos não te alcancem. Há uma palavra, essa palavra profética, ela expressa exatamente aquilo que Jabes estava pedindo ao Senhor. Livra-me do mal. E nesta manhã, nessa curta ministração de palavra, eu quero te incentivar, né? Eu quero provocar a você a fazer essa oração de Jabes. Às vezes nós oramos repetidamente. E o primeiro pedido que a gente faz, no momento que vamos orar ao Senhor,
é nos lamentar daquilo que estamos passando. Ah, Senhor, o Senhor sabe. É chorar diante dos ataques que estamos sofrendo. Mas seja objetivo. Peça a Deus, porque Deus conhece aquilo que você de fato necessita. Mas assim como Jabes, ele não contou para Deus a sua dor. Ele não contou para Deus ali, ele não lamentou o fato dele ter sido rejeitado pela mãe, rejeitado pelas pessoas que o amavam. Mas ele disse, Senhor, mesmo diante do processo da rejeição, eu decido brilhar, eu vou ser o melhor, eu vou ser ilustre, eu vou vencer, porque o que está ao redor de mim não me afeta. Você sabe o que é que afunda um barco, meu irmão? É as águas que estão do lado de fora, que entram, que vai para dentro do barco, que faz ele naufragar. Então você tem o poder de permitir aquilo que vai te afetar, aquilo que vai entrar, aquilo que vai estar, que vai vir para você, que você vai absorver. Jabes, ele não absorveu isso. Jabes, ele decidiu vencer, ele decidiu viver algo diferente, mesmo em um contexto, em um lar disfuncional. Decida ser ilustre, mesmo no lugar da rejeição. E nesta oração de Jabes, eu convido a você também a levantar a sua voz comigo nesta manhã, pedindo a Deus que te abençoe muitíssimo, que abra os teus caminhos e que a mão do Senhor esteja sobre você e que Ele te livre do mal. Mas para que você possa receber essa bênção, assim como Deus atendeu o pedido de Jabes, perceba que Deus só atendeu o pedido de Jabes depois que ele decidiu ser diferente daquilo que estava fadado a ele. Então, se alguém liberou algo sobre a sua vida, dizendo você não vai ser feliz, decida ser feliz. Ah, mas você está falando isso é porque é muito fácil. Não, quem disse que é fácil? É muito difícil, mas não é impossível. E quando você quer, quando nós decidimos, quando nós queremos, nós geramos, nós ativamos dentro de nós o combustível de vencer. Ativamos dentro de nós algo que o próprio Deus implantou. A fé é tão poderosa que ela é capaz de mover as montanhas. Ele não fala de um sentido literal, mas no sentido de que você pode fazer coisas que a tua capacidade, que o olhar das pessoas que estão à tua volta vão dizer, como é que ela conseguiu fazer isso? Como é que ele conseguiu chegar até aqui? Como é que ele conseguiu vencer? Porque dentro de você, Deus colocou uma luz que só depende de você decidir fazê-la brilhar. E Jabes foi o mais ilustre. Ilustre significa aquele que brilha. Então decida brilhar no momento de crise, decida brilhar nos momentos difíceis, porque você tem aquele que pode atender a tua oração, aquele que vai te abençoar muitíssimo, aquele que vai abrir os teus caminhos, aquele que colocou a mão dele sobre a tua vida e aquele que vai te livrar de todo ataque do mal. Você que pode, se você quiser, pegue um copo com água, nós vamos orar ao Senhor agora. E eu quero convidar você a levar a tua oração aos céus através da tua fé, através do teu pedido sincero. Nós pedimos muito, e não é pelo muito pedir que a gente conquista. Tudo está na sinceridade de um coração. Não é pelas palavras bonitas, não é pelo repertório de palavras escolhidas no dicionário, não. O que determina se um homem vai vencer, o que determina a atenção de Deus para esse homem em resolver o seu problema é a sinceridade do seu coração. Porque tudo que Deus vê e pesa é a sinceridade do coração. Você pode estar muito bem vestido, você pode estar cercado por pessoas, mas se o teu coração estiver mal, Deus ele pesa o coração. E olhando para o teu coração agora, você vai fazer essa oração de Jabes. Você vai pedir para o Senhor te abençoar muitíssimo. Porque você e Ele sabe o que você precisa. Quem sabe você já chegou assim, Deus, já está acabando março, estamos indo para abril e eu não vi nada acontecer.
Será que você não está girando, você está revivendo o ciclo da dor? É necessário deixarmos ir, abandonando, soltarmos algumas coisas que nos faz sofrer. Tem uma história que diz que uma serpente entrou em um celeiro e ela passou desapercebida por cima de um serrote. Esse serrote, obviamente, machucou a serpente. Ela imaginou que aquilo seria um ataque, que alguém estava tentando atacá-la. E pelo seu instinto de sobrevivência, ela se enrolou no serrote para tentar atacar aquilo que estava ferindo ela. E o que a serpente faz quando ela captura uma vítima? Ela aperta para quebrar os ossos dessa vítima. Só que ela, na cabeça da serpente, apertar aquele serrote iria matar aquele serrote, iria parar todo o ataque, toda a dor que ela estava vivendo. Mas a gente sabe que quanto mais ela apertava o serrote, mais a lâmina do serrote a perfurava, a cortava. E o que ela fez? Quanto mais ela se sentia machucada, mais ela atacava. E quanto mais ela atacava, mais ela era ferida. Moral da história, a serpente acabou morrendo. O que é que eu quero dizer com isso? E que não é sobre palavras soltas. É sobre você soltar aquilo que te fere, deixar ir. Né? Elaborar o luto, que não é fácil. Deixar ir a pessoa que te prende e que, de certa forma, coloca você em uma situação emocional de dependência. E entender que tudo que você precisa está em Deus. Talvez Jabes buscou muito o amor daquela mãe, né? Quem sabe você tem buscado a atenção de pessoas, a validação de pessoas que não estão tão interessadas em te recompensar emocionalmente. Então decida ser ilustre. Seja mais ilustre. Seja o mais ilustre. Decida liberar aquilo que te fere e assuma o protagonismo da sua história dizendo: eu vou vencer e prosperar no lugar da dor. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Que o Senhor abra os teus caminhos. Que a mão de Deus esteja contigo e que Ele te livre do mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença, Senhor, entramos com confiança nessa hora. E assim como Jabes orou, meu Pai, dizendo: Deus, me abençoa muitíssimo. Essa pessoa agora que está ouvindo esta programação, Senhor, está com seu coração clamando, dizendo: Senhor, eu quero ser abençoado muitíssimo. Repita comigo, diga: Deus, me abençoa muitíssimo. Eu não quero pouco, Senhor. Eu não estou sendo, Senhor, ganancioso. Eu quero aquilo que o meu Pai tem poder para me dar. Me abençoa muitíssimo. Diga comigo: Deus, abre os meus caminhos. E fale isso com ousadia, com propriedade. Diga: Deus, abre os meus caminhos. Talvez você que está orando agora precisa de uma porta aberta, com urgência. Eu quero dizer para você que Deus tem poder para abrir essa porta. Deus, abre os caminhos dos teus filhos agora, Senhor. Abre as portas que eles precisam, meu Deus. Que a tua mão, Deus, que a tua mão seja comigo. Meu Deus, estende a tua mão agora onde a mão do homem não pode ir. Se alguma doença, meu Pai, se algum diagnóstico contrário, Senhor, desfavorável a essa pessoa, meu Deus, a tua mão pode ir aonde a mão do homem não vai. Senhor, livra-me do mal e que o mal não me aflija. Meu Deus, sabemos que estamos vivendo em um mundo onde o mal, Senhor, tem reinado, mas a tua mão é poderosa para paralisar e desfazer todo o mal. Dá livramento, Senhor. Livramento de assalto, de morte. Livramento, Senhor, de acidentes, de enfermidades. Meu Deus, cobre com o teu sangue agora essa pessoa. Derrama sobre ela a bênção que ela precisa. Assim como Jabes orou e a sua vida foi transformada, eu profetizo que essa pessoa também seja alcançada, mudada através do poder da oração. E que a sinceridade do coração dessa pessoa atraia os teus olhos e as tuas mãos sobre a vida dela, meu Deus. Não é sobre cargo, não é sobre status social, não, Senhor. É sobre uma verdade que habita dentro de um coração de uma pessoa aflita e que está orando agora. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, que Deus possa te abençoar poderosamente. Seguimos com a nossa programação. Se você quiser colocar o seu pedido de oração, manda lá, entra. Nós estamos ao vivo aí agora na live no Instagram. Então coloca lá, faça a sua oração. Coloque lá, digite lá, ó. Senhor, me abençoa muitíssimo, abre os meus caminhos, que a tua mão seja comigo, livra-me do mal. Faça o teu pedido de oração, continua acompanhando a nossa programação, porque tem muita coisa boa ainda para estar acontecendo hoje. Show de bola. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar fenômenos. Bom dia novamente para você que está acompanhando. Rapaz, que palavra abençoada, viu, pastor Jefferson? Show de bola. Joga aí, bigodinho, vamos para notícias e atualidades. Venha! Momento Cidadania e Atualizações. Alain Emanuel. São 11 horas e 37 minutos e novamente estou impactado. Palavra abençoadíssima do pastor Jefferson. O pastor Valdemir hoje não pôde estar presente, está fazendo algumas visitas no Distrito da Matinha. Por falar no Distrito da Matinha, queria mandar um abraço para todos os distritos. Matinha, Distrito de Quaruçu, que acompanha fortemente esse programa. Queria mandar também o feliz aniversário para o amigo John da Emplacadora, está completando hoje idade nova. Parabéns, John. John que sempre acompanha, pastor Jefferson, o programa Falando da Família. Também para a irmã Val, que está ligada. Também o Domingos, o Wagner Baterias, que é o parceiro, né? São pessoas que acompanham sempre o programa Falando da Família, mas são muitos alôs. Abraçar também a você que está aí na rede social, você que está no Instagram, como o Jefferson acabou de falar, a Sandrinha, a Bel, a você também, Edson Ferreira, inclusive, Bigodinho, a Val mandou um abraço para você, que disse que você era parceiro dela das antigas, viu? Val, irmã do pastor Valdemir. Mandou um abraço para você. A Valesca, essa galera que está online aí no Instagram do vereador, sejam todos bem-vindos. Mande seu alô, mande seu pedido de oração, mande seu abraço. Mande também aqui para o Instagram, o WhatsApp da Subaia M, e o número é o 3623, qual é? 3603 6969. Também estaremos ouvindo tua mensagem, teu alô. Mas vamos de notícia, né? Uma notícia boa para os professores da rede municipal, porque quase um ano após a primeira assembleia, professores celebram um importante marco na luta pela antecipação dos precatórios do Fundef. A proposta de antecipação foi apresentada pelo ex-procurador-geral do município e advogado Carlos Alberto Moura Pinho e foi aprovada por unanimidade pelos professores. Há cerca de um ano, em abril de 2024, a primeira assembleia do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindesp, foi realizada com a participação de professores da rede municipal de Feira de Santana, que tinha direito ao recebimento dos precatórios do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundef. Esse foi o primeiro passo importante do sindicato, após os professores procurarem o então presidente Hamilton Ramos em busca de auxílio para o diálogo com o governo municipal, visando a antecipação dos pagamentos dos precatórios. A proposta de antecipação foi apresentada pelo ex-procurador-geral do município e advogado Carlos Alberto Moura Pinho e foi aprovada por unanimidade pelos professores. A proposta autorizava o município a dar seguimento aos trâmites relacionados à antecipação por deságio através de uma instituição financeira. Esse passo marcou o início de uma jornada de articulação e mobilização que envolveu o Sindesp, os professores e diversas autoridades locais. Na última sexta-feira, dia 21, a Prefeitura de Feira de Santana publicou a abertura do credenciamento de instituições bancárias autorizadas pelo Banco Central do Brasil para viabilizar a antecipação dos valores relativos aos precatórios do Fundef. Este é um marco importante na concretização da luta dos professores que, desde a primeira assembleia, realizaram diversas reuniões e movimentos tanto na Câmara Municipal quanto na Prefeitura. A medida foi celebrada pelos professores que exaltaram o trabalho árduo e comprometido do Sindesp e das pessoas diretamente envolvidas nesse processo. Entre os nomes citados com reconhecimento pelos professores estão o ex-presidente e diretor do Sindesp, Hamilton Ramos, o advogado Danilo Freitas, o ex-prefeito Colbert Martins Filho, o ex-procurador-geral do município, Moura Pinho, e o atual prefeito José Ronaldo de Carvalho. Mais recentemente, por iniciativa de Hamilton Ramos, foi criada uma comissão de professores que intensificou ainda mais os trabalhos na luta pelos precatórios.
Para os professores, essa conquista representa uma vitória importante em sua luta pelo direito adquirido e o reconhecimento da importância da categoria para o desenvolvimento da educação no município. A antecipação dos precatórios do Fundef, que beneficia os professores que atuaram entre 97 e 2006, é uma reivindicação antiga e a medida publicada pela Prefeitura representa um avanço significativo. Com o credenciamento das instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, a antecipação dos precatórios do Fundef deve ser realizadas em breve, trazendo alívio financeiro aos profissionais da educação e consolidando o compromisso com a comissão em atender às demandas dos servidores públicos municipais. A luta por justiça no pagamento dos precatórios segue sendo um exemplo de mobilização e união de forças em prol de direitos fundamentais para os servidores da educação. É uma vitória, né, porque os professores, eu sempre via, Jefferson, os professores lá movimentados na Câmara de Vereadores, lutando para que esse dinheiro saísse. E agora, né, essa semana, sexta-feira, o prefeito de Feira abriu aí o credenciamento para as instituições se cadastrarem para quem vencer a licitação, receberem os pagamentos para pagarem aos professores e professoras de Feira de Santana. Com certeza, é uma vitória importante porque a gente percebe que a classe ela vem lutando por esse direito, né? E quando se conquista isso daí, não é só os professores que ganham, né? Isso em escala, em paralelo, né? Toda a sociedade, todas as pessoas que dependem disso, a juventude que depende disso, os alunos que dependem disso, acabam em paralelo também recebendo, porque professores que são bem assistidos, eles conseguem desempenhar devolver esse trabalho para a comunidade com muito mais efetividade, com muito mais alegria, né? Com muito mais empenho, né? Isso é maravilhoso. Então, parabéns aí para o Sindesp e pela Prefeitura pela sensibilidade. São 11 horas e 43 minutos na Subai AM. Esse é o programa Falando a Família. E agora o momento do Portal Regional Notícias. Se você quiser ver estas notícias que estou noticiando e outras, é só você acessar www.portalregionalnoticias.com.br ou então pelo Instagram, Portal Regional Notícias 1, e você vai se manter informado. Para quem mora em Feira de Santana, na última noite, Jefferson, viu que uma fumaça estranha estava, né, pelos ares da cidade, porque um incêndio em Lagoa gera grande fumaça e chama a atenção aqui na cidade de Feira de Santana. Um incêndio em uma lagoa próxima à Avenida Noite Cerqueira, em Feira de Santana, chamou a atenção da população na noite desse sábado ontem. A grande quantidade de fumaça foi notada principalmente por moradores da região, gerando uma preocupação grande. De acordo com o comandante do Policiamento Regional Leste, o coronel da PM Antônio Lopes, o incêndio ocorreu em uma área de charco. Parte do fogo foi controlada pelos bombeiros, que conseguiram acessar determinada área, mas outra parte não foi possível, pois não havia meios de chegar até o local para o combate das chamas. Segundo informações repassadas pelo Centro Integrado de Comunicação, o SICOM, os bombeiros afirmaram que os incêndios não apresentavam risco de propagação, pois a área atingida está cercada por água, né? E o que impede que as chamas se alastrem para outras regiões. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio. Eu fiquei preocupado porque eu senti, viu, Jefferson? Eu achei que era neblina inicialmente, mas depois, meu amigo, o cheiro foi forte, viu? Para os moradores da região ali, ficaram preocupados, mas não foi nada de alarmante, beleza? Vamos seguir de notícias, porque essa semana foi a semana, né? A semana mundial do Dia da Água. E o Dia Municipal da Água é marcado por programação especial em Feira de Santana. A programação foi encerrada com uma roda de conversa no Parque da Lagoa Erivaldo Cerqueira. O Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado ontem, foi lembrado com uma programação especial em Feira de Santana, buscando sensibilizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. A programação teve início logo pela manhã com uma blitz educativa no centro da cidade, onde foram distribuídos folders informativos alertando para os cuidados necessários com a água e com o meio ambiente.
Na sequência, uma roda de conversa foi realizada no Parque da Lagoa Erivaldo Cerqueira, reunindo ambientalistas, estudantes e membros da comunidade. O evento teve a presença do prefeito José Ronaldo de Carvalho, que acompanhou de perto as discussões e reafirmou seu compromisso com as ações voltadas para a preservação ambiental. João Dias, ambientalista e diretor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ele destacou a importância das ações e debates que vêm sido realizados desde o início da semana, desde terça-feira. Ele disse que desde terça-feira estamos promovendo uma série de atividades educativas e de conscientização. O objetivo é engajar a população nas questões ambientais, especialmente a conservação da água, um recurso cada vez mais escasso, afirmou João. A secretária de Meio Ambiente, a Ciara Costa, também fez questão de ressaltar a relevância da data, principalmente no contexto da educação ambiental. O Dia Mundial da Água é uma oportunidade ímpar para reforçar a importância do uso consciente da água. Este é um tema que deve ser trabalhado todos os dias, mas hoje, mais do que nunca, precisamos conscientizar as pessoas sobre o impacto de suas atitudes no meio ambiente. Estamos comprometidos em formar cidadãos responsáveis, disse Jaciara. O prefeito José Ronaldo, em sua fala, recordou que quando era criança, as questões ambientais e a preservação dos recursos naturais não eram discutidas com a mesma intensidade que nos dias de hoje. Ele disse: eu cresci em um tempo onde o meio ambiente não era um tema central nas nossas vidas. No entanto, hoje vejo com consciência que a consciência ambiental é essencial. Os jovens de hoje são protagonistas de um movimento que visa garantir o futuro mais sustentável para as próximas gerações. É um tema que sempre é debatido aqui, Jefferson, no programa, porque o vereador Pastor Valdemir é super envolvido nas causas ambientais. Inclusive, estive com ele e com a secretária Jaciara e com o diretor João Dias, ali no Rio de Jacuípe, onde observamos vários rios aqui em Feira de Santana desaguam no Rio de Jacuípe, só que infelizmente no caminho desses rios a contaminação é absurda. E eu vi, inclusive tem no portal essa matéria, os lugares onde essas águas desaguam, Jefferson, é muito lixo, é uma podridão terrível e precisamos nos conscientizar sobre a educação ambiental, Jefferson. A gente percebe que o protagonista ou causador, né, e quem aponta, a pessoa que faz a manutenção, tanto do processo do cuidado do rio, né, das águas, né, é o próprio cidadão. Uhum. O causador, né, que é uma questão de educação social, né, é o lixo no chão, é o lixo jogado, descartado de forma indiscriminada, e a gente só tem essa consciência quando vê as enchentes, né, exatamente. Reclamando isso, quando vê, tá tudo alagado, então a gente vê, houve muitas reclamações, mas não lembra que existe um processo preventivo de cuidado, né? A gente para reclamar, mas tem pouca poder de resolução, né? Resolutividade nesse sentido. Então, falar da água, as pessoas falam assim, mas só lembra nas datas comemorativas. Não, isso é um processo contínuo. Que deve ser feito, é uma reeducação todos os dias. Do momento que você vai lavar sua calçada ou seu carro, né, você começar a economizar a água, porque geralmente, quanto mais a gente gasta e desperdiça, dói no bolso. Exatamente, Jefferson. Eu queria parabenizar a secretária Jaciara, o diretor João Dias, a sensibilidade da prefeitura e um embate do vereador Pastor Valdemir Santos, que com certeza continuará lá na Câmara de Vereadores lutando contra o descarte irregular de lixo, contra a preservação, a favor da preservação das nascentes dos rios e riachos de Feira de Santana. É verdade. Vamos pra cima, porque são 11h49, 11 horas e 49 minutos e o tempo voa aqui no programa. O Bigodinho, como o Valdemir sempre diz, ele adianta aquele relógio ali justamente no horário do Falando a Família para ele almoçar mais rápido. Vamos falar de Bahia e Vitória, né? Porque semana passada o Bahia, né, na primeira parte da final, o Bahia deu 2-0 Bigodinho Vitória. Tá pulando aqui. Bigodinho tá aqui pulando. Eu queria mandar um abraço, viu, Bigodinho, pro meu sogro, que é Vitória doente. E hoje pela manhã ele teve a audácia de me ligar, porque eu sou Bahia, né? Pra quem me conhece aí, sabe que eu sou Bahia. Bora Bahia, minha bênção. Sou torcedor do Bahia. E tipo, ele ligou me afrontando. Tá preparado pra receber a sacola? Alô, bota aí. Bota aí, Ô, Alberto, se segura que a tua sacola hoje vem para os torcedores do Bahia e do Vitória. Uma boa sorte, vamos para cima. Vamos com calma, porque pode ser que tenha uma reviravolta aí. Mas vamos falar do Bavi, vamos falar do Bahia e Vitória.
Veja agora as prováveis escalações, o horário e onde assistir a final do Baianão. Chegou o grande dia da final do Campeonato Baiano. Hoje, nesse domingo 23, a partir das 4 da tarde, a bola vai rolar para o Bahia e Vitória no Barradão, que irão decidir quem fica com o título estadual nessa temporada. Atual campeão em busca da 31ª taça do Baianão da sua história, o Vitória precisa reverter a vantagem tricolor após perder por 2-0 na partida de ida, no último domingo 16, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Leão vem de vitória e classificação na Copa do Nordeste, já que perdeu para o Sport por 1-0 na última quarta-feira, 19, pela 6ª rodada do torneio regional. Para a partida, o técnico Thiago Carpini, ele vive a expectativa de poder contar com o retorno do meia Mateuzinho, que não atuou nas últimas 6 partidas devido a uma lesão. A presença do meia rubro-negro é uma dúvida. Por outro lado, o lateral direito Claudinho e o volante Val Soares estão de volta. E em entrevista coletiva após a vitória contra o Sport, Carpini mostrou confiança para o Bavi e não escondeu o foco no clássico decisivo. Ele disse: a gente quer muito esse jogo de domingo, queremos o Bahia aqui, estamos esperando. O futebol mostra que é possível o tempo todo, a gente já passou por isso. Sabemos que enfrentamos uma equipe de maior investimento, com um bom treinador, mas no clássico muita coisa fica igual. Acho que o erro do Bahia foi não ter matado o 3º gol. Exato. Quando perderam o pênalti. O jogo aqui vai ser bom, disse o técnico rubro-negro. Após enfrentar o Bahia, o Vitória voltará ao campo pela Copa do Nordeste contra o Motoclube no Maranhão, ainda sem data definida. Na sequência, o rubro-negro estreia no Campeonato Brasileiro contra o Juventude no sábado, dia 29, às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Bahia, em busca do primeiro título da temporada, o Bahia chega com vantagem após vencer a ida por 2-0 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com gols de Eric Pulga e de Gabriel Xavier. Com isso, a equipe pode perder por até 1 gol de diferença para garantir o 51º título estadual. Após poupar jogadores na Copa do Nordeste, onde venceu o CSA por 2-0 na última quarta-feira, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno de Ademir, que ficou de fora no primeiro jogo da final da 6ª rodada do Nordestão, devido a um desgaste físico. Por outro lado, terá as ausências de Lúcio Rodrigues, convocado para a seleção uruguaia, e de Santi Arias, chamado pela seleção colombiana. Caso conquiste o troféu, Ceni celebrará seu primeiro título no comando do Bahia, cargo que assumiu em 2023, e o clube conquistará sua primeira taça sob a gestão do City Futebol Group. Hoje a escalação do Vitória vai ser com Lucas Arcanjo, Cáceres, que é o Claudinho, o Neres, o Edu, o Lucas Halter, o Jamerson, o Baralhas, o William Oliveira e Mateuzinho, Gustavo Mosquito, Fabre e Janderson. O técnico Thiago Carpini. Já o Bahia vem com Marcos Felipe, Ramos Mingo, Canu e Gabriel Xavier, Caio Alexandre, Jean Lucas, Gilberto e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e William José. Com o técnico Rogério Ceni, vai ser um jogão, viu, meu amigo? E é uma expectativa muito grande. Vai ser um jogão. E caso quem ganhar, Bigode, eu só digo uma coisa: amanhã provavelmente vai ser feriado, viu? Porque a São Domingos hoje e a Fraga Maia, meu amigo, com certeza vão estar lotadas. Hoje, inclusive, tem evento na Getúlio Vargas, que era na Fraga Maia, justamente por causa do jogo, viu? Mudaram para Getúlio Vargas porque todo domingo agora tá tendo aqui em Feira de Santana, né, a programação da Prefeitura de Feira. Hoje está na Getúlio Vargas, por conta que hoje vai ser um espetáculo de futebol. Para os torcedores do Vitória, como meu sogro, Alberto. Alô, Alberto! Daqui a pouco eu vou pegar minhas galinhas aí, viu, Alberto? Eu vou pegar minha... E para os torcedores do Bahia, vamos cruzar os dedos, meu amigo Jefferson, porque hoje vai ser forte. Eu sou torcedor do Vitória. Ah! Eu tô vendo você falando aqui que é Bahia, eu vou nem... Acho que o Rogério Ceni vai continuar ainda na expectativa. Sentado do lado do inimigo, que é isso? É por isso que eu tô calado aqui. Vamos lá. Queria mandar um abraço pra você que tá ligado aí nas redes sociais. Ao Bel Teixeira, o Zoigá, como é o nome dele? É Zoigago. O Zoigago oficial tá marcando também presença. Inclusive essa transmissão de hoje, Jefferson,
para você que acompanha sempre o Falando da Família, vai estar disponível no YouTube do vereador pastor Valdemir Santos, que hoje não pôde estar aqui com a gente, porque está atendendo algumas demandas de vereador. Pense num cara, meu amigo. Não para. Olhe, pessoal, você que está ouvindo aí, não é puxando sardinha para ele não, viu? Meu Deus do céu. O homem trabalha que nem sovaco de aleijado, meu irmão. O slogan da prefeitura agora, que o prefeito Zé Ronaldo colocou, tem tudo a ver com o pastor Valdemir. Tem tudo a ver. Cada dia mais trabalho chegando. Cada dia tem trabalho chegando. E ele fala sempre que o José Ronaldo usa sandália de lampião, que é quadrada para ninguém saber se ele está indo ou se está voltando. Valdemir, lhe digo, é a mesma coisa. Você que acompanha o trabalho das redes sociais, se você não acompanha ainda, eu aconselho que você acompanhe, é o vereador PR.Valdemir, porque aqui em Feira existem muitos vereadores que trabalham, mas Valdemir, com certeza, ele se destaca nessa questão aí, viu, Jefferson? Com certeza. A única forma de você ter respaldo para você colocar o seu voto consciente é acompanhar o trabalho que o vereador faz na cidade. Exatamente. Né? E o pastor Valdemir ele vem demonstrando isso com muita garra, né? São aí, nesse segundo mandato. Exatamente. E é um mandato de trabalho, de trabalho mesmo. E a sociedade, né, de Feira de Santana tem visto e refletido aí todo esse engajamento que o pastor Valdemir tem feito. Tem um áudio aí que podemos passar, Bigodinho? A irmã, cadê o nome dela? A irmã Ivone da Pampalona, ela mandou um áudio pra gente. Passa esse áudio aí, pronto. Ivone da Pampalona. Dona Ivone, um abraço, minha amiga. Seu áudio aí, ó. Bom dia, pastor Valdemir. Bom dia, Bigodinho. Bom dia a todos que trabalham nessa rádio, de manhã, meio-dia e de noite, nesse maravilhoso programa Falando a Família. Ontem foi aniversário do filho de Rê, do pastor Rê, e do neto, pai e filho ontem. Hoje é aniversário de meu outro neto, João Guilherme, Pedro Henrique. Eu peço oração para todos meus filhos, meus netos, meus genros e minhas noras. Muito obrigado, pastor. Deus que te abençoe. Crispina. Dona Ivone da Pampalona, muito obrigado. Parabéns aí para os seus filhos, para os pastores que a senhora mandou alô. Inclusive, o pastor Jefferson falou para as pessoas mandarem oração. Tem gente pedindo aqui oração na rede social. O meu sogro falou aqui, que palavra bonita, que oração linda, me emocionei. Fale também, Jefferson, você que é pastor de lá da Ministério da Família, a programação da Ministério da Família para essa semana e para hoje também. Com certeza. Hoje a gente vai estar vivendo um grande culto, né, da família. Começa às 18h30. O Ministério da Família, o qual o pastor Valdemir é o pastor presidente, fica situado na rua Itabuna, número 9, no Jardim Cruzeiro. Não tem como você errar. Ministério da Família. Todos os dias temos culto lá pela manhã, às 6 horas da manhã. E às terças-feiras às 20 horas, às sextas-feiras às 20 horas também, e no domingo às 18h30, no sábado, rede juvenil aí vindo, celebrando ao Senhor. Você e sua família está convidado a ser abençoado, a participar, né? Nós somos o Ministério da Família, então todas as famílias estão convidadas a participar conosco. Pois é, são 11 horas e 59 minutos, a hora voa, como eu falei. Para você que nos acompanha até aqui, até o próximo domingo que, né, vamos estar com a permissão de Deus em mais um programa Falando da Família. Siga-nos nas redes sociais, que é a rede social do vereador PR.Valdemir, ou então o Portal Regional Notícias, que é no Instagram, Portal Regional Notícias 1, ou então você pode acessar todas essas matérias e muitas outras matérias através do site www.portalregionalnoticias.com.br. Jeff, suas redes sociais? Você pode também acompanhar a rede social do Ministério da Família. Isso. É o Ministério da Família Oficial, né? Você pode estar lá acessando, acompanhando as nossas programações, né? Eu sou psicólogo, né? Atuo no CAPS Oscar Marx. Para você que não conhece ainda o CAPS, ele é um instrumento de saúde mental. Você pode estar indo lá, conhecendo alguém que passa por um processo de transtorno, precisa de um acolhimento. É porta aberta. Então, pode ir lá, levando sua identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, vai ser atendido. Estamos vivendo um tempo em que a saúde mental, né, nunca foi tão falada e precisa de um olhar e um cuidado necessário. E isso é vital para todo mundo. Eu acredito, depois da pandemia ficou mais evidente essa situação de saúde mental, viu, Jefferson? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns, que palavra abençoada, que palavra ungida
Nós saímos daqui hoje muito mais edificados, né? E você que está ouvindo a gente aí pela Subaia M, audiência abençoada, foi abençoada esse domingo, e que sua semana seja uma semana de muita bênção. Nós estamos encerrando por aqui o programa Falando da Família. Nos encontramos no próximo domingo, das 11 horas ao meio-dia. Jefferson, parabéns pela sua ministração. Considerações finais, você que é a primeira vez que vem aqui nessa nova temporada do programa Família. Considerações finais, Jefferson. Olá, estou muito feliz por estar aqui com vocês, né, celebrando ao Senhor, trazendo uma palavra de vida. Com certeza essa palavra gere frutos na sua vida, né, que você possa nessa semana viver uma semana abençoada, de boas notícias, né, de livramento para você. Que a tua casa vai estar protegida, que a tua vida esteja protegida, os teus bens estejam protegidos no Senhor, né? Nessa nova temporada, é uma temporada muito boa agora, né? Com você, abrilhantando tudo. A gente está acompanhando aí o programa Falando Família, a gente fica inteirado, informado e abençoado, né? Então, que eu quero liberar uma palavra para a gente, para fechar nesse momento, e meus agradecimentos é que você possa viver essa palavra que Jabes fez, esse pedido de Jabes, né? Peça ao Senhor com muita fé, com muita certeza, que Ele te abençoe muitíssimo, que os teus caminhos venham ser alargados, venham ser abertos, que a mão do Senhor esteja com você e que você seja livre de todo mal. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que o Senhor te dê uma semana extraordinária. Decida ser luz, decida brilhar, independente do cenário, independente do local. Brilhar é uma atitude de decisão. Que palavra ungidíssima. Parabéns mais uma vez, Jefferson. Queria mandar também um abraço aqui, Bigodinho, para a minha cheirosa, a minha maravilhosa, a minha linda, a minha branquinha, Gleina Evelyn Ribeiro, que tá me ouvindo. Meu amor, eu te amo muito. Eu tô chegando em casa, aquele almoço especial hoje. Alô, Alberto, Vitória? Daqui a pouco tem, viu? Beijo pra vocês. Ô, Alan, fica rapidinho. Quero mandar, ele falou disso também. Tem uma muqueca lá Olha de aí. me esperando, que a minha digníssima também vai fazer. Rose, meu amor, tô esperando aí essa muqueca. Também mandando um beijo pra você. Pastor Sandro, meu irmão, que tá ligadinho aí também ouvindo. Deus abençoe a todos. Nós ficamos por aqui. Até o próximo domingo com o seu programa Falando a Família. Beijo no coração e tchau, tchau, gente. A minha família é